Jó era conhecido em todo o Oriente como um homem correto, próspero e cercado por uma família que enchia seus dias de alegria. Ele tinha terras, rebanhos e tudo o que alguém poderia desejar. Mas, de repente, em apenas um dia, tudo desmoronou. Jó perdeu suas riquezas, viu seus filhos partirem e até sua saúde foi embora. O que restou foi dor, solidão e um silêncio pesado capaz de derrubar qualquer um. Todos pensaram que ele não resistiria, mas foi nesse momento, no fundo da dor, que algo surpreendente aconteceu. Um segredo sobre fé e resistência que continua vivo até hoje e que você vai conhecer agora. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. Para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado! No céu, diante do trono de Deus, os anjos se reúnem em reverência. É um ambiente de paz, mas de repente algo quebra essa harmonia. Satanás se aproxima com um olhar desafiador e um sorriso cheio de malícia. Ele não vem para adorar, mas para provocar. Com voz carregada de desprezo, aponta para a terra e fala de Jó, o homem mais respeitado do Oriente, conhecido por sua fidelidade e prosperidade. Cheio de astúcia, ele declara: Jó só é fiel porque vive rodeado de riquezas, saúde e uma família abençoada. Ele tem tudo o que alguém poderia desejar. Tira essas coisas, arranca o conforto da vida dele e verás que te amaldiçoará em teu próprio rosto. A acusação ecoa nos céus como um desafio, tentando diminuir a sinceridade da fé humana diante do Criador. O silêncio que se espalha é denso, quase palpável, como se todo o céu aguardasse a resposta de Deus. Então, com voz firme, cheia de confiança e serenidade, ele declara sem hesitar: tudo o que Jó possui está em tuas mãos, mas não toque em sua vida. Essas palavras ecoam como um decreto solene, dando início a uma prova que mudaria para sempre o rumo daquela história. O adversário, ao ouvir isso, abre um sorriso frio e satisfeito, acreditando que finalmente teria a chance de expor Jó, mostrando sua devoção como uma simples fachada. Convencido de que a fé daquele homem só existia por causa das bênçãos que possuía, ele desce à terra com determinação. Seu plano é claro: destruir cada detalhe da vida de Jó, arrancar tudo o que ele tinha de mais precioso, certo de que, ao perder tudo, Jó se revoltaria contra o próprio Deus. Era o início de um embate silencioso, invisível aos olhos humanos, mas de consequências profundas e reais. Nos céus, os olhos atentos de Deus acompanhavam cada detalhe, observando o desenrolar de um plano que colocaria à prova o coração de um homem. Na terra, o palco já estava sendo preparado para um teste supremo, uma prova que revelaria não apenas a fé, mas a essência mais íntima da alma. O desafio estava lançado. Será que a devoção de Jó permaneceria firme, como uma chama que insiste em brilhar, mesmo quando o vento sopra forte, ou se apagaria, restando apenas cinzas espalhadas pela dor? Não era uma batalha de espadas, nem de exércitos, mas uma luta muito maior: a resistência da alma diante do sofrimento e a fidelidade de um coração que se recusa a desistir. O sol ainda brilhava forte sobre as terras férteis de Jó, como se nada fosse capaz de perturbar aquela paz construída com tanto esforço. Os campos verdes balançavam com o vento e tudo parecia seguro. Mas, de repente, uma sombra se aproxima e, em questão de minutos, o destino começa a mudar por completo. Um mensageiro chega ofegante, o rosto marcado pelo desespero, trazendo notícias devastadoras. Inimigos invadiram os campos, tomaram os bois e os asnos e mataram os servos sem qualquer piedade. O choque é grande,
Mas Jó mal tem tempo de entender o que está acontecendo. Outro mensageiro chega correndo, com os olhos arregalados de horror, e grita: um fogo caiu do céu, devorando em instantes todas as ovelhas e os pastores, como se o próprio céu tivesse cuspido chamas sobre sua vida. A notícia ainda ecoava quando surge um terceiro, a voz trêmula e embargada, anunciando que salteadores atacaram e levaram todos os camelos, deixando apenas destruição, poeira e morte para trás. Mas nada, absolutamente nada, se compararia ao último e mais cruel golpe. De repente, um quarto servo surge ao longe, caminhando com dificuldade, como se cada passo fosse pesado demais para ser dado. Seu rosto está coberto de lágrimas, sua respiração falha e suas palavras saem entrecortadas pela dor. Ele mal consegue falar, mas o que diz corta como facas afiadas no coração de Jó. Um vento poderoso, vindo do deserto, soprou contra a casa onde seus filhos e filhas estavam reunidos em festa. Em questão de segundos, as paredes cederam, o teto desabou e a casa inteira ruiu sobre eles. Nenhum deles sobreviveu. Em um só instante, Jó não perde apenas seus bens, não perde apenas seu sustento, mas vê desmoronar diante de si seu maior tesouro, seus 10 filhos amados. O silêncio que segue é sufocante, pesado, como se até o ar tivesse se calado diante de tamanha tragédia. O eco das tragédias ainda pairava no ar. Atordoado e sem chão, Jó sente o peso do mundo desabar sobre ele. Em poucas horas, seus rebanhos, seus servos e, pior, seus próprios filhos foram arrancados de sua vida. O homem mais próspero do Oriente agora se vê mergulhado na ruína. Com o coração em pedaços, ele rasga suas vestes em luto profundo e rapa a cabeça como quem se despe de tudo diante da dor. Mas em vez de sucumbir ao desespero, cai de joelhos sobre a terra seca, marcada pela tragédia. Com a voz embargada, mas firme, ele declara: no vim do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não havia revolta em suas palavras, nem acusação contra o céu. Mesmo despedaçado, ele escolhe confiar. Sua fé se ergue como uma rocha no meio da tempestade, resistindo ao vendaval que parecia querer apagá-lo. Mas o sofrimento de Jó ainda não tinha fim. O adversário, com permissão divina, volta a atacá-lo. Se antes havia perdido tudo ao redor, agora sua própria carne se tornaria o campo de batalha. Feridas dolorosas surgem por todo o seu corpo, da cabeça aos pés, cada movimento, um tormento. O homem, antes coberto de honra e riquezas, agora se senta em cinzas, reduzido à miséria. Com mãos trêmulas, segura um caco de barro e, em desespero, raspa suas chagas abertas, buscando alívio para a agonia insuportável. O ar ao seu redor é pesado, impregnado de dor, solidão e silêncio. Ele, que outrora liderava servos e celebrava a vida com seus filhos, agora está sozinho, vestido em trapos, enfrentando a perda e a doença que lhe roubam as forças. A outrora vibrante terra de Uz, que antes transbordava de vida, agora parece um imenso deserto coberto por um silêncio pesado que ecoa ao redor da dor de Jó. Onde havia risos, trabalho e fartura, resta apenas vazio e cinzas. No chão, sentado em meio à poeira e aos restos do que já foi sua vida, Jó se torna quase uma sombra de si mesmo. Seu corpo frágil e abatido traduz a devastação de sua alma, marcada por perdas irreparáveis. Mas mesmo diante de tudo isso, sua boca não se abre para culpar a Deus. Ele escolhe o silêncio da fé, um silêncio que fala mais do que 1000 palavras. E ainda que sua esperança pareça ferida, ela continua ali, brilhando como uma chama pequena, mas firme, que insiste em resistir à escuridão. Jó permanece de pé em espírito, um testemunho vivo de que a verdadeira confiança não nasce das circunstâncias, mas de algo muito mais profundo, uma fé que nem mesmo a maior dor foi capaz de apagar.
Jó permanecia em meio às cinzas, consumido pelas chagas que cobriam seu corpo, cada respiração um lembrete da devastação. Ao seu lado, sua esposa o observava, incapaz de suportar a visão do marido tão ferido. Seus olhos, cheios de angústia, fixavam-se nele com intensidade. Por fim, ela rompe o silêncio, com voz carregada de revolta. Ainda mantens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. As palavras cortavam como lâminas, uma provocação para que Jó abandonasse a fé que o mantinha de pé. Mas mesmo exausto, com a voz rouca, ele ergue os olhos e responde com firmeza: Tu falas como uma insensata. Se aceitamos o bem que vem de Deus, por que não aceitaríamos também o mal? Ele não cedeu à amargura, nem permitiu que a dor o afastasse de sua fé. Sua esposa, derrotada pela própria angústia, se afastou, enquanto Jó permanecia um homem quebrado, mas inabalável, enfrentando a tormenta com convicção. O silêncio pesado que envolvia Jó foi, enfim, interrompido dias depois, quando figuras começaram a surgir no horizonte empoeirado da terra de Uz. Eram 3 amigos Elifaz, Bildade e Zofar, que, ao ouvirem sobre a terrível desgraça que havia caído sobre ele, decidiram partir para consolá-lo. Mas nada os prepararia para o que veriam. Ao avistarem Jó, irreconhecível, coberto de feridas, sentado em meio às cinzas, seus corações foram tomados pelo choque e pela dor. As lágrimas escorreram livremente por seus rostos, enquanto rasgavam suas próprias vestes e lançavam poeira ao ar. Um gesto de luto profundo e solidariedade. E assim, por 7 dias e 7 noites, eles permaneceram ao lado dele, em silêncio absoluto, sem pronunciar sequer uma palavra, apenas compartilhando a dor com sua presença. O vento sussurrava entre eles, como se até a natureza se unisse ao lamento, e o peso daquela tragédia enchia todo o espaço. Mesmo sem respostas, a simples presença dos amigos oferecia a Jó um consolo discreto, mas real. Mas aquele silêncio de luto não duraria para sempre. Com o passar dos dias, os amigos de Jó começaram a falar, e suas palavras, que inicialmente pareciam trazer algum conforto, logo mudaram de tom. Elifaz, o primeiro a se pronunciar, insinuou que todo aquele sofrimento só poderia ser consequência de pecados escondidos. Em seguida, Bildade e Zofar reforçaram a mesma ideia, afirmando que Deus jamais castigaria um justo, e que a dor de Jó era prova de sua culpa. Cada frase lançada por eles era como uma flecha certeira atingindo um coração já despedaçado. O que começou como consolo transformou-se em julgamento cruel. Jó, imerso em sua dor e tentando lidar com perdas inimagináveis, agora precisava enfrentar também a dúvida e a crítica vinda justamente daqueles que se aproximaram para ajudá-lo. O peso não era mais apenas da tragédia, mas também da incompreensão. Consumido pelas chagas e cercado por amigos que agora o acusam, Jó sente sua alma esmagada. Sentado em cinzas, o outrora próspero homem do Oriente ergue a voz em um lamento profundo. Por que vinha a este mundo para sofrer tal destino? Seus olhos fixam o vazio, buscando sentido na cruel sequência de perdas. A dor física se mistura à angústia pelas palavras de Elifaz, Bildade e Zofar, que insistem que sua miséria é fruto de pecados secretos. Mas ele não se curva. Com voz firme, embora rouca, rebate: nunca me afastei da justiça. Ele defende sua integridade com coragem, questionando em longos discursos o sentido de sua existência, clamando por respostas do céu que permanecem em silêncio. Sua voz oscila entre o desespero e a esperança, revelando o peso de um coração que luta para se manter de pé em meio à ruína. Jó chora, grita, questiona, debate com seus amigos e até implora por respostas, mostrando o tormento de um homem que perdeu tudo o que tinha de mais precioso. Ainda assim, em meio à dor que parece não ter fim, ele se recusa a abandonar a verdade da própria consciência.
Cada palavra dita, cada lamento derramado, revela não apenas sua fraqueza humana, mas também a força silenciosa de sua fé. Essa fé, mesmo pequena e ferida, brilha como um farol solitário na noite mais escura. Diante das acusações injustas, das chagas que o consomem e até do silêncio de Deus, Jó não rompe sua confiança. Seus gestos, suas lágrimas e até seus suspiros são testemunho vivo de uma alma que resiste, mostrando que perseverança e coragem podem nascer mesmo no coração mais dilacerado. A saga de Jó, marcada por perdas inimagináveis, revela uma verdade além de sua história. Sua fé, testada pelas adversidades mais cruéis, não se curva às bênçãos perdidas, nem ao sofrimento que consome corpo e mente. Ele enfrenta a ruína, a morte dos filhos, as chagas e o julgamento dos amigos, mas permanece firme. Jó se torna um símbolo eterno de paciência, integridade e fidelidade. A trajetória de Jó nos ensina que a fé verdadeira não depende de prosperidade ou recompensas. Ela brilha mesmo na escuridão, sustentada pela confiança no divino. Quando tudo nos é tirado, é aquilo que permanece dentro de nós que realmente define quem somos. Jó, sem compreender todos os caminhos de Deus, encontra forças para continuar, tornando-se um farol que atravessa os séculos e inspira gerações inteiras. Olhar para a vida de Jó é perceber a força de uma fé inabalável em meio às maiores tempestades. De uma existência cheia de bênçãos e fartura, ele é levado às cinzas da dor e da perda, mostrando que a verdadeira devoção não se mede pelo que se recebe, mas pela coragem de confiar em Deus, mesmo quando o silêncio parece absoluto. Sua história deixa claro que paciência, integridade e fé são valores que brilham muito mais intensamente do que qualquer riqueza ou conquista material. Sua jornada, marcada por lágrimas, feridas profundas e incontáveis questionamentos, deixa para nós um legado inegável: paciência diante do sofrimento, integridade em meio às acusações injustas e uma fé que brilha mais forte do que qualquer riqueza ou conquista. Que essa história tão antiga, mas ainda tão atual, inspire você a olhar para suas próprias batalhas com esperança e confiança, lembrando que a força que vem de Deus é maior que qualquer dor que possamos enfrentar. Se essa história tocou o seu coração, não deixe de deixar seu like e mostrar que está junto nessa reflexão. Compartilhe também suas impressões e sentimentos nos comentários, porque cada palavra sua enriquece nossa conversa e aproxima a gente ainda mais. E claro, inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias que emocionam, inspiram e transformam vidas. Cada participação sua é importante, ajudando a manter viva nossa missão de conectar alma, propósito e aprendizado. Fique atento, porque a próxima história promete trazer novas lições e momentos que vão mexer com suas emoções. Até lá, continue acreditando na força da fé e da esperança. Muito obrigado por estar conosco e fazer parte dessa jornada.